A Raquel veio por causa do filho de 16 anos, o Gustavo, vai. Ela estava no limite, disse que eles brigavam todos os dias, que ela falava, ele respondia, que ela pedia, ele resistia, não obedecia, né? Que quanto mais ela tentava controlar a situação, mais ele escapava. Doutora Ana, eu não aguento mais esse menino, ele é impossível. Eu ouvi a Raquel por um bom tempo, né? E depois eu perguntei para ela, me fala uma coisa, como é que você era quando você tinha 16 anos? Aí ela ficou em silêncio por um momento, né? Depois ela disse, ai, olha, eu era difícil. Eu brigava muito com a minha mãe, eu era teimosa, não ouvia ninguém, eu achava que sabia de tudo. Então ela mesma completou bem baixinho, meu Deus, ele é igualzinho ao jeito que eu era, né? Isso é o que eu chamo de efeito espelho na parentalidade, né? E ele é muito mais comum do que a maioria dos pais imagina. Mas por que isso acontece, né? Porque a semelhança, por que a semelhança, ao invés de criar conexão, ela cria atrito? Por que isso acontece, né? Então aqui entra um conceito que a psicologia pode explicar, que é a projeção. Né? A projeção é um mecanismo que todos nós usamos, muitas vezes sem perceber, né? É quando a gente pega algo que está dentro da gente, que às vezes a gente não quer ver, né? Que a gente não gosta, que incomoda a gente, e a gente coloca isso no outro. Né? É como se jogássemos fora o que é nosso e só enxergássemos lá fora. Né? Carl Jung é um dos maiores pensadores da psicologia. Ele tinha uma frase que ficou famosa por isso, né? Tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Quando algo em outra pessoa nos incomoda de um jeito desproporcional, quase sempre aquele comportamento tem raízes na gente também, né? E quando esse outro é o seu filho, a coisa fica ainda mais carregada, né? Porque não é qualquer pessoa, é alguém com quem você tem um vínculo extremamente profundo, né? Alguém que você ajudou a criar, alguém em quem você colocou expectativas, e não só isso, né? Colocou medos, sonhos e toda a história da tua própria vida. Então, tem pesquisas clínicas que mostram que quando um pai ou uma mãe projeta seus próprios conflitos inconscientes no filho, eles perdem a capacidade de ajudá-lo. Eles passam a reagir ao filho como se estivessem reagindo a si mesmos, sem nem perceber que é isso que está acontecendo. Né? Forma-se um ciclo, né, que ninguém consegue sair. O pai cobra, o filho resiste, né? Fica resistindo o tempo todo. Mas quanto mais o filho resiste, mais o pai cobra. A briga ela vai crescendo num ciclo sem fim e ninguém entende por que aquilo chegou tão longe. Como é que a gente chegou nesse ponto, né? Mas espera, né? Tem mais um pedaço nessa história que eu quero te contar. Na psicologia também a gente tem um conceito chamado de sombra. Né? A sombra é a parte da nossa personalidade que ficou guardada, reprimida, até mesmo escondida. Né? São aspectos nossos, né, que não combinam com a imagem que a gente quer ter da gente mesmo. Né? A parte que a gente julga inadequada para que as outras pessoas vejam. Então, desde criança, a gente aprende o que pode mostrar e o que a gente precisa esconder, né? A gente aprende que ser teimoso demais causa problemas, que ser intenso demais assusta, que ser impulsivo demais envergonha, né? Então a gente vai guardando esses pedaços da gente numa gavetinha interna, né? Acreditando que se afastar deles é crescer. Só que a sombra, ela não some, ela fica lá. Né? E aí quando aparece em outra pessoa, especialmente em alguém muito próximo, né, ela incomoda de um jeito fora do comum, fica aquele incômodo desproporcional, né, que é a pessoa que te irrita, te tira do sério por pouca coisa. Né? Que não é só o comportamento do outro que está na nossa frente, é o nosso próprio comportamento que a gente jurou que tinha deixado para trás.
Quando a Raquel viu o Gustavo sendo teimoso, não era só a teimosia dele que deixava ela irritada, era a teimosia dela própria, aquela que ela passou décadas tentando controlar, né? Tentando transformar em disciplina, transformar em responsabilidade, né? E de repente ela via no filho a versão sem filtro do que ela ainda estava lá dentro, do que ela tinha ainda lá dentro. Aí a briga não era com o Gustavo, era com ela mesma, né? Mas ainda tem mais um lado dessa história, porque até aqui eu falei sobre o pai e a mãe, mas e o filho? Né? Por que o filho mais parecido também briga mais? Né? Por que ele resiste mais, ele responde mais, ele desafia mais? Porque ele sente, mesmo sem ter palavras para isso, que está sendo visto de forma distorcida, que a briga não é com o que ele está fazendo agora, é com uma coisa maior, mais antiga, né, que vem de um lugar que ele não consegue alcançar. Mas ele percebe, filhos percebem quando os pais não estão reagindo a eles, né, mas a algo dentro dos próprios pais. E a reação natural, né, de qualquer pessoa que sente que está sendo mal interpretada é se defender, não é isso? Ou ela se defende, ou ela se afasta, ou ela se rebela. Quanto mais a Raquel pressionava o Gustavo para que ele fosse diferente, mais ele se afirmava exatamente naquilo que ela não tolerava. Quantas mães passam por isso, gente? Não é? Procuram ajuda de psicólogos para tentar resolver isso. E não é por pura birra apenas, mas também porque a mensagem que ele estava recebendo era assim: como você é, não tá bom. Né? E a resposta instintiva de um ser humano a essa mensagem é provar que ele tá bom. Então, o que fazer com tudo isso, gente? Primeiro, a pergunta mais importante não é o que há de errado com meu filho. O que meu filho tem de errado? A pergunta mais importante é o que esse comportamento do meu filho diz sobre mim? Por que mexe tanto comigo? Use isso como uma oportunidade rara de entender um pedaço de si mesmo que ainda não foi olhado. Né? Quando você sente uma irritação desproporcional com alguma coisa que seu filho faz, pare. Antes de reagir, se pergunte, né? Isso que está me incomodando tanto nele, aonde eu reconheço isso em mim? Quando que eu fui assim? Ou quando eu quis ser assim e não pude? Né? Não é fácil, gente, é um dos exercícios mais difíceis que existem, porque exige humildade, né? Exige que você olhe para partes de si mesmo que você preferiu esquecer. Mas é também um dos mais libertadores, tá? Então preste atenção nisso. Segundo passo, separar o filho da projeção. Seu filho não é você, ele tem a sua teimosia, pode até ser, mas a teimosia dele é dele. Ela vai aparecer na vida dele de jeitos que você não pode prever e nem controlar. Ele vai usar essa teimosia em situações que você nunca viveu. Vai transformá-la em coisas que você não imagina. Né? Então, quando você briga com a teimosia dele, você está brigando com o passado, com a imagem que você tem de como aquele traço te atrapalhou. Mas você não sabe o que aquele traço vai fazer pela vida do seu filho, porque é outra história, é outra alma, é outra pessoa. Às vezes a maior força de uma pessoa é exatamente o que os pais passaram anos tentando apagar, não é? Então, olha, voltando para Raquel, quando ela entendeu tudo isso, o trabalho não foi fácil, né? Mas alguma coisa importante mudou. Ela parou de brigar com o Gustavo como se estivesse brigando com um defeito e começou aos poucos a olhar para ele de um jeito diferente. Né? Ela não parou de colocar limites, né? E muito menos virou uma mãe sem autoridade. Só que a energia da conversa mudou, porque ela não estava mais tentando consertar nele o que no fundo ela ainda não tinha feito as pazes com ela mesma. Às vezes temos coisas que não aguentamos na gente, então é óbvio que não vamos aguentar nos outros. Né? Uma vez ela me mandou uma mensagem que dizia assim: doutora Anaí, eu briguei com o Gustavo hoje de novo, mas dessa vez, enquanto eu estava gritando, eu vi a minha mãe gritando para mim. Né? E aí eu parei no meio, né? Não consegui continuar igual. Então isso é o começo da mudança, esse é o começo da mudança.
Mesmo com o conflito, né, ela teve a consciência de ver de onde aquilo vinha. Na verdade, ela teve um insight também, porque ela já estava se abrindo para essa percepção, né? A briga mais intensa com um filho raramente é sobre o que parece ser. Quase sempre tem uma projeçãozinha no meio. E quando você para de brigar com o filho e começa a se perguntar o que você está projetando nele, tudo pode começar a mudar. Outra coisa é que a semelhança não é o problema, às vezes ela é o caminho. Pais e filhos que se parecem muito, eles têm o potencial de uma conexão profunda, né? Quando consegue sair do campo da disputa e entrar no campo da compreensão, porque eles se entendem de um jeito que outros não conseguem, né? Mas isso só acontece quando o espelho deixa de assustar. Quando você não precisa ter resolvido todos os seus próprios conflitos internos para ser um bom pai ou uma boa mãe, né? Mas você precisa estar disposto a olhar para eles quando eles aparecem na face do seu filho. O seu filho estampa tudo aquilo que você tentou esconder de você mesma. Esse é o trabalho, não tem atalho. Às vezes o filho que mais nos desafia é o filho que mais tem a nos ensinar. Né? Não sobre ele, mas sobre nós mesmos. Então, me conta aqui no comentário com qual filho você briga mais, né? E ao refletir agora, o que você vê nele, né? Que você reconhece em você mesma. Manda esse vídeo para um pai ou uma mãe que você conhece que talvez precise ouvir isso. Às vezes a gente precisa de alguém de fora para dizer o que a gente já sabe lá dentro, tá bom? Gente, olha, não vamos ter medo de encarar as coisas, não. Nós somos assim, são pedaços da gente, né? Então, ó,